Então, dando continuidade, de 1921 a 1923, a gente tem a descoberta da insulina. História cheia de controvérsias e tudo. Aqui são os personagens dessa história, são 4 grandes cientistas. O primeiro é o Frederick Grant Banting, médico cirurgião canadense. O segundo, Charles Herbert Best, médico canadense. James Bertrand Collip, também outro médico canadense. E o único que não era do Canadá era o John James Rickard MacLeod, que era escocês, mas obviamente estava trabalhando no Canadá. Aqui é só mostrando as fotos deles. Está aqui o Banting. Ele foi o idealista, o que teve a ideia, e era um cirurgião idealizador por trás do processo. A gente tem o Best, que era o assistente, que era o bioquímico, era o IC do laboratório, digamos assim. E o Collip, também bioquímico, com uma habilidade extremamente grande em termos de purificação. E como a gente vai ver, sem ele, a insulina não teria sido descoberta, pelo menos não do jeito que foi. Ele foi o purificador do processo, e o MacLeod, outra mente brilhante também, era uma das maiores autoridades em metabolismo dos carboidratos na época. Pouca gente entendia tanto de pâncreas, diabetes e glicose quanto ele. Ele foi o orientador de todo o processo. O Nobel, o comitê do Nobel, julgou apenas como merecedores de todo o processo o Banting e o MacLeod. Ele excluiu o Best e o Collip, devido a uma série de questões, mas como a gente vai ver, sem qualquer um dos 4 não teria como. Cada um teve um papel extremamente importante. Sem a ideia e a perseverança do Banting, não haveria insulina. Sem a ajuda e os conhecimentos de dosagem de glicose na urina, no sangue do Best, o Banting não teria feito muita coisa. Sem a purificação do Collip, não teria tirado os efeitos colaterais da insulina, do extrato pancreático, que nem era insulina ainda, e sem a orientação do MacLeod, que era quem mais entendia de metabolismo, quem cedeu o laboratório, quem mostrou os equipamentos, quem disse faça assim, faça assado. Obviamente que ele não colocou a mão na massa, mas ele deu toda a orientação, tanto da parte conceitual quanto da parte técnica laboratorial. E no começo ele não levou muito crédito, apesar de ele ter ganho o Nobel, mas muita gente da época, até o próprio Banting, que brigou com ele no processo, dizia que ele era um oportunista, que ele tinha apenas ficado com o mérito da descoberta, que quem havia descoberto mesmo foi ele, foi o Banting e o Best. O Banting, ele tinha um temperamento muito difícil, ele não queria nem incluir o Collip e nem o MacLeod, mas como a gente vai ver, sem esses dois aqui não teria como. O Banting não tinha conhecimento necessário para desenvolver, para interpretar os resultados, para purificar a insulina, ele não teria. Apesar dele dizer que tinha, mas obviamente ele era muito limitado. Mas para o bem ou para o mal, só deu tudo certo porque ele desconhecia muita coisa. Então, como ele desconhecia muita coisa da literatura, ele tinha muita inexperiência, ele insistiu em fazer. Ele até mesmo disse, olha, se eu soubesse muito sobre pâncreas, sobre carboidrato, eu não tinha tentado. Porque o MacLeod não, o MacLeod já sabia da literatura da época, de tudo isso que eu falei agora, até agora, o MacLeod já sabia. Sabia dos experimentos de Brunner, de Minkowski, sabia de Gley, mas o Banting não sabia. Então ele sabia que muita gente boa tinha tentado extrair pâncreas e usar como tratamento, e aí Banting não sabia, por isso que ele tentou. Vamos aqui ver quais foram os passos. Então, descoberta da insulina de 1921 a 1923, tudo começa com a ideia de Banting. Em outono de 1920. O Banting, ele era médico, cirurgião, ele abriu uma clínica, só que ele não tinha pacientes lá no Canadá. E ele estava falindo, estava precisando de dinheiro, e aí ele conheceu esse professor chamado Frederick Miller, que o indicou para dar umas aulas para complementar a renda lá na Universidade de Western Ontario, lá em Londres, isso no Canadá, Londres, né, do Canadá.
E ele topou. Não tinha muito conhecimento em fisiologia, era um conhecimento raso, conhecimento que ele viu na faculdade de medicina, ele nunca se aprofundou muito, mas ele topou. Ele estava precisando muito de dinheiro, tinha acabado de romper um relacionamento, tinha ficado noivo, estava triste, magoado, liso. Ele, vou aceitar. E acabou aceitando. Aí na noite de 31 de outubro de 1920, ele tinha sido chamado para dar uma aula sobre o metabolismo de carboidratos e sobre o pâncreas. Pâncreas e metabolismo de carboidratos. E aí ele foi separar uns artigos para ler, e ele se deparou com o artigo do Baron, aquele que eu citei lá. O artigo dizia a relação das ilhotas de Langerhans com o diabetes num caso especial de litíase pancreática. Aquele artigo que eu citei. E aí ele viu que o Baron citava neste artigo que um cálculo no ducto pancreático causava degeneração dos ácidos pancreáticos, preservando as ilhotas. E o Baron, ele referenciou um outro trabalho lá do Sobolev e do Sluy, que eu citei, que no caso não era uma indução ao acaso. Era uma indução feita por uma amarração, uma ligadura dos ácidos. Aí ele viu aquilo, ele falou, cara, será que alguém tentou ligar os ductos dos ácidos do pâncreas e esperar um pouco, esperar os ácidos degenerar, tirar o que restou, tirar as ilhotas e administrar num cão que teve previamente o pâncreas retirado? Se perguntou, Aí ele ficou empolgado e até fez uma nota. Essa nota aqui é a nota original. Ele colocou aqui, diabetes, que ele estava morrendo de sono, já eram umas 2 da manhã. Ligar ductos pancreáticos dos cachorros, manter cachorros vivos até a parte exócrina atrofiar, tentar isolar a secreção das ilhotas restantes e diminuir a glicosúria. Aí está ipsis literis, como ele escreveu, com esses erros mesmos. E aí ele pensou, mas não sabia muito o que fazer. Aí ele chegou em novembro, logo no dia seguinte, ele chegou para o Frederick Miller, o professor dele, e disse, olha, eu tenho essa ideia aqui. E o Miller falou, cara, eu não entendo muito de diabetes de pâncreas, mas eu conheço quem entende. Tem um colega meu aqui, o professor MacLeod, que é uma das maiores autoridades. Vamos lá, vá lá falar com ele. Mostre a sua ideia para ver se ele compra. Ele tinha acabado de chegar nessa universidade. Aí ele chegou lá, um tempinho depois, 6 de novembro, ele chegou e se encontrou com o MacLeod. E aí, o MacLeod, vendo que o Bateman tinha um conhecimento muito raso, superficial, mas a priori ele disse, cara, eu acho que essa tua ideia aí não vai dar certo não, porque muita gente boa já tentou. O Kleiner já tentou, o Zwelser já tentou, o Gley já tentou, o Paulesco já tentou. E não conseguiram não. Aí conversa vai, conversa vem, o Bateman estava liso também, e poderia até ganhar uma bolsa depois, E aí ele falou, cara, eu queria tentar, e conversa vai, conversa vem. O MacLeod disse, faça um projeto por escrito, elabore um projeto por escrito e me apresente. Mostrou, e discutiram, refinaram. Enfim, o MacLeod disse, tá bom, eu vou dar uma partezinha do laboratório, vou lhe dar 10 cães e um assistente para você fazer os experimentos. Aí uma coisa curiosa aqui é que haviam 2 pessoas para ser esse assistente. O primeiro era o Charles Best e o segundo era o Clark Noble. Eles tiraram no cara ou coroa, para ver quem ia. O Charles Best ficou com o cara, o Clark Noble ficou com coroa, deu cara, Charles Best foi. Na verdade era um rodízio que eles iam fazer. O Best ia ficar o primeiro mês de experimento e o Noble ia continuar. Aí depois do final do primeiro mês, o Charles Best já tinha aprendido a fazer a cirurgia de ligadura, já tinha aprendido a fazer a pancreatectomia, não tinha sentido ele mudar. E aí ele acabou ficando e acabou ganhando o Nobel, ficando milionário depois. Então é só... No historiador ele diz que foi um homem que nunca foi. Ele iria, mas aí acabou não indo participar desses experimentos.
Em 8 de março de 1921, o Bennett escreve ao MacLeod, dizendo, olha, vamos começar, porque aqui foi só uma conversa inicial. Vamos começar os experimentos, marcaram para maio de 1921. Aí, 17 de maio de 1921, eles começaram. Na verdade, o Bating, ele estava atirando para todos os lados. Como ele estava liso, ele tinha visto uma possibilidade de ir ser médico num petroleiro pelo mundo. E aí não deu certo. Quando não deu certo, aí ele, não, vamos, MacLeod, vamos fazer isso. Se tivesse dado certo, ele nem teria tentado e nem teria contatado novamente o MacLeod. Mas como não deu certo, ele não conseguiu viajar com esse petroleiro, ele acabou voltando lá para Toronto para fazer os experimentos. Aí, 18 de maio a 27 de julho, eles fizeram vários experimentos. O primeiro animal que eles fizeram foi com o MacLeod. O MacLeod chegou lá, ensinou a técnica, sentou, aí a partir disso eles ficaram desenvolvendo. Então os experimentos nesse período consistiram basicamente em quê? Primeiro, amarrar o canal pancreático dos cães vivos para os ácidos degenerarem, já tinha falado. E o segundo, após 7 a 9 semanas, retirar o que sobrou do pâncreas, no caso as ilhotas, e fazer um extrato alcoólico a partir deles. E depois administrar esses extratos em cães que tiveram pâncreas retirado. Era basicamente isso. Que é o laboratório do MacLeod lá, usado pelo Bating Best. Eles aqui no laboratório. Experimentos foram feitos em cachorros, em cães. Aqui é só para mostrar de maneira mais detalhada como eram os experimentos. Então eles pegavam cachorros saudáveis, com obviamente o pâncreas saudável, eles faziam uma cirurgia de ligação dos ductos, eles amarravam os ductos pancreáticos, obviamente os ácidos dos pâncreas iriam atrofiar. Faziam isso no primeiro momento. Em outro grupo de cães, ele retirava os pâncreas, ele fazia uma pancreatectomia. E aí eles separaram os animais em dois grupos. O grupo 1, com cachorros já com o diabetes induzido, e um grupo 2 também. Qual é a diferença? Já já eu digo. Depois de passado um tempo, até haver atrofia mesmo dos ácidos e apenas restarem as ilhotas, eles tiravam o pâncreas, sacrificavam esses animais, pegavam os pâncreas deles e produziam um extrato pancreático alcoólico. Desse extrato, eles administravam no grupo 1. Então, o grupo 1 era o grupo que recebia extrato e o grupo 2 era o grupo que não recebia extrato. O grupo que recebeu extrato, os cachorros diabéticos, eles ficaram sem sintomas. Ou seja, eles ficaram, ou pelo menos abrandaram os sintomas. Diminuiu a glicosúria, diminuiu a glicemia do sangue, não tinham tanta sede, não ficavam tão magros, não definhavam e não morriam enquanto estavam recebendo o extrato. E os cachorros diabéticos que não recebiam os extratos, o grupo controle, eles ficavam debilitados e no máximo duravam estourando 3 dias. Geralmente em 1 a 2 dias eles morriam. Os animais daqui geralmente demoravam 15 a 20 dias para morrer e esses aqui demoravam de 2 a 3 dias. Se a gente aplicar a vida do cão, aumentava substancialmente a sobrevida do animal, né? Então esse foi o experimento inicial do Bating e do Best no verão de 1921. Eles ficaram refinando, obviamente que os primeiros animais eles não conseguiram. Eles perderam 10 animais. Dos 10 que o MacLeod deu para eles, eles perderam 7 em 2 semanas. Então, eles ficaram aí. Então, os primeiros resultados. 18 de maio de 1921 a 27 de julho de 1921. Após 2 semanas de experimento, 7 dos 10 cães submetidos à cirurgia de ligadura haviam morrido. Ou seja, era uma taxa alta de mortalidade. Obviamente que eram por técnicas que não eram tão assépticas, eles estavam aprendendo. Os primeiros animais eram para aprender a cirurgia. Gradativamente foram melhorando as técnicas cirúrgicas, chegaram a comprar cães nas ruas. Quando acabou os 10 cães, eles foram para as ruas lá de Toronto e compravam os animais por $1 a $3. Né? No cachorro de rua mesmo, o pé do tá aqui, lhe dou $3. Obviamente que eles não diziam para que eram, também nem sabiam. Então, um comitê de ética aí da época não tem nem condições. Comprar o cachorro na rua, você tem noção?
Então, eram animais variados, o animal já podia ter diabetes, já podia ter outra doença. Não tinha muito critério. Por isso que, quando eles publicaram o experimento, ficou bem controverso mesmo. Muita gente caiu de pau, mas no final das contas, viram que foi um benefício. Eles tiveram sorte, na verdade eles tiveram muita sorte de ter acontecido o que aconteceu. Aí no dia 27 de julho eles conseguiram 2 cães prontos. Ou seja, o cão que eles fizeram ligadura e o ácino degenerou, e o cão que eles tiraram o pâncreas. Eles tinham que ter 2 cães, né, desses 2 grupos. O grupo para eu tirar o pâncreas para produzir o extrato e o grupo para receber o extrato. E também o grupo controle, obviamente. Né? Aí, um com os ductos amarrados e ácidos degenerados, outro com o pâncreas retirado e hiperglicêmico e glicosúrios, ou seja, com os sintomas de diabetes. Aí no dia 30 de julho, eles prepararam o extrato do pâncreas e do cão com os ductos amarrados e fizeram a primeira administração. Chamaram esse cão de cão 410. Aí eles retiraram as amostras de sangue a cada 30 minutos e verificaram que o nível de glicose desceu de 0,2%, 200%, se a gente fosse adequar para as concentrações atuais, seria 200 mg por decilitro de sangue para 120 mg por decilitro de sangue. Ou seja, reduziu, foi substancial, foi estatisticamente significante. Então, foi o primeiro resultado deles. Opa, então o nosso método deu certo. Qual é a diferença desse método deles aqui para o Paulesco, para o Zelzer, para o Gley, para o Kleiner? Porque os outros pegaram o pâncreas todo e maceraram, produziram extrato e administraram. Ele degenerou os ácidos. Ele só pegou as ilhotas. Então, na cabeça do Bent, ao pegar só as ilhotas, ele tirou tripsina, ele tirou as enzimas proteolíticas, ele tirou outras coisas sujas, né? E aí ele poderia ter uma otimização de um extrato mais puro na cabeça dele. Na verdade, isso não era tão correto, porque as enzimas pancreáticas elas precisam de um meio para serem ativadas. Elas não são ativadas de maneira só no fresco. E aí, seguiram repetindo os experimentos e registrando, obtendo sucesso, obviamente. Em 4 de agosto de 1921, o cão 408 recebe o extrato e tem mais uma redução de glicose. E aí eles nomeiam o extrato que eles fizeram de isletina. Eles ainda não sabiam, segundo eles, o nome de insulina. Eles chamaram o nome do extrato de isletina. Não dá para ver muito bem, mas está aqui. É a primeira denominação do extrato pancreático, segundo Beiting e Best, os descobridores da insulina. E aí, em 11 de agosto, o cão 92 recebe injeções regulares de extrato e sobrevive por 20 dias. Sobrevida sem extrato era de, no máximo, 2 dias, como eu havia falado. Então, fazer um cão sobreviver 20 dias sem pâncreas era um feito, digamos, milagroso nessa época aí. Tudo bem, né? Os experimentos foram avançando e eles foram apresentar os resultados. Aí chegou 14 de novembro, Beiting e Best, eles entregaram o primeiro artigo num periódico de circulação interna lá da Universidade de Toronto, né? Lá do Journal Club, do Departamento de Fisiologia mesmo da própria universidade. Depois, eles refinaram, acrescentaram, lapidaram e publicaram esse mesmo artigo com o nome de A Secreção Interna do Pâncreas, agora já no periódico de circulação nacional, o Journal of Laboratory de Clínica Médica, né? O Jornal de Clínica Médica e Laboratorial. E aí, em 18 de novembro de 1921, o cão 33 é pancreatectomizado. E eles iniciam o primeiro experimento de longevidade. Por que esse experimento ele foi muito importante? Foi o mais importante até agora. O primeiro era só uma triagem, para saber se o extrato funcionava ou não. Aqui, tanto que eles nomearam o cão, até aqui os cães que eles usavam não tinham nomes. Eram só números. Cão 410, cão 408, cão não sei o quê. E não que eles usaram 400 cães, viu? Eles apenas nomearam com esse número. Aqui eles já deviam estar nos 30 cães, 20 cães mais ou menos. Chegou a 400 não. E eles chamaram esse cão, o cão 33, de Marjorie, justamente pela importância que ela teve.
O experimento de longevidade consistia em quê? Vamos manter o animal vivo para ver quanto tempo o extrato é eficaz. Antes, eles duravam 20 dias porque depois de 20 dias eles paravam o extrato. Eles não continuavam. Até porque a fonte de extrato era ilimitada. Era de outro cão. Então eles tinham que usar um cão para produzir o extrato. Eles não tinham cães infinitos e o processo, como vocês viram, demorava de 7 a 9 semanas. Não tinha como ele ficar produzindo em larga escala. Então era só... Tinham várias limitações neste processo. E aí a Marjorie, ela viveu... neste ponto, os extratos de pâncreas eles começaram a vir de gado, os quais geravam muito mais extrato e não limitavam as constantes aplicações. Então, acabei de dizer que eles eram limitados. E aí, para não ficar usando o cachorro como fonte de extrato, eles passaram a usar gado, que tinha maior quantidade, digamos assim. Como tem um pâncreas maior, produzia uma maior quantidade. E um pâncreas de uma vaca podia dar mais extrato do que um pâncreas de um cachorro. E aí a Marjorie, ela sobreviveu por 70 dias, 10 semanas, 70 dias sem pâncreas, realmente era um feito extraordinário na época. E ela só faleceu porque, infelizmente, também foi acabando os extratos, pelo menos nem acabando, eles foram direcionar para outros experimentos, porque o ponto deles já tinham sido provado, ou seja, enquanto a gente der o extrato, o animal vive. O animal só morre se a gente parar. Então a Marjorie, infelizmente, foi sacrificada. Eles deixaram 2 dias de dar o extrato e ela começou a definhar, voltou a ter todos os sintomas e foi sacrificada. Acabou falecendo. Foi decisivo na pesquisa porque com ela foi demonstrado que os extratos não só reduziam a glicemia, mas poderiam controlar o diabetes. Então foi com a Marjorie, com esse experimento, longevidade com o cão 33, que eles disseram, olha, dá para manter um diabético vivo, digamos assim, pelo menos um mamífero. Porque, uma coisa que a gente até tem que ter essa noção, existem experimentos in vitro e in vivo. Por exemplo, eu trabalhava com uma molécula que ela era hipotensora. Na verdade, ela era vasodilatadora, né, e hipotensora. Mas não necessariamente uma molécula que é vasodilatadora e hipotensora, ela é antipertensiva. Por exemplo, a acetilcolina ela é vasodilatadora e ela é hipotensora, mas ela não é antipertensiva, porque ela não consegue sustentar esse efeito cronicamente. Teria que ser várias doses de acetilcolina para promover um efeito antipertensivo que fica inviável. Quase uma infusão contínua de acetilcolina. Então, uma coisa é ver o efeito hipoglicemiante. Outra coisa é essa ação hipoglicemiante ser sustentada, monitorada e mantida ao ponto de ter uma ação antidiabética. São coisas diferentes. Uma coisa que causa hipoglicemia não necessariamente ela é antidiabética. Pode causar demais e matar, pode causar de menos e não manter. Então a gente tem que ter essa diferença entre ação farmacológica hipoglicemiante e ação terapêutica antidiabética. Nem toda ação farmacológica eu posso aplicar numa ação terapêutica. Mas toda ação terapêutica é causada por uma ação farmacológica. Ou também, obviamente, nutricional. Estou falando de farmacologia, então. Então, ela foi muito importante e o extrato pancreático era, de fato, antidiabético. Então, com este experimento, eles já podiam ter dados suficientes para apresentar em qualquer periódico e não ter nenhuma contestação grande. Obviamente que ela foi a primeira. Era uma colifêmea, a raça, a bichinha, a carinha dela, que eles, com o cão 408, foi o segundo cão, lá no terraço, eles usavam os cães. Eu não sei se eu conseguiria, eu tenho muito apego com o cachorro, né? Mas tudo bem, como eu falei, é para um bem maior, mas nas vezes que lá na faculdade eu vi experimento com cachorro, experimento de pressão arterial, eu só imaginava a minha cadela lá, então não conseguia trabalhar muito bem. Até com rato você fica meio assim, eu ficava meio assim, mas com cachorro eu não conseguia não. Cachorro grande ainda,